Salve pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula de Rítmica 1 do Conservatório de Música Popular Cidade de Itajaí. Essa é a nossa aula número 3 e hoje nós vamos trabalhar os conceitos relacionados às figuras rítmicas e às fórmulas de compasso, que é um segmento natural da nossa disciplina, né? Então, um salve a todos, eu sou o professor Máriozinho, tá? E hoje vamos falar desses assuntos aí muito importantes para o início de um trabalho mais efetivo, prático, assim, né? De leituras e práticas de rítmica, né? Com coordenação motora. Sem esses fundamentos que vamos trabalhar hoje, que já iniciamos aí nos nossos encontros anteriores, fica muito difícil a gente conseguir seguir com uma qualidade boa de aprendizado, né? Com objetivos de aprendizagem e com um entendimento real de como é que essas figuras rítmicas funcionam, né? Tanto na parte teórica quanto na parte prática. É necessário a gente fazer essa desmistificação e esse entendimento dessas figuras para a gente realmente poder ritmicamente passá-las do papel, né, de uma leitura ou de uma escrita musical para a música de verdade, que é o nosso maior objetivo, né? Então, só para relembrar vocês, das figuras de notas das quais a gente trabalha, né, na teoria musical, né? São essas 7 figuras aí. Lembre-se que existiam figuras de maior duração que foram caindo em desuso com a prática dos compositores e da escrita musical contemporânea, né? Então a gente tem atualmente, né, a gente trabalha muito com essas 7 figuras, que são a semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Além, claro, de a gente ter também os símbolos referentes às pausas. Por exemplo, né? A semibreve tem o símbolo do círculo aberto, né? E a pausa dela é um retângulo para baixo da linha, né? Lembra que a gente tem a pauta musical com 5 linhas e 4 espaços. E aí cada figura de nota, como vocês podem ver aí na tela e também podem verificar isso no material didático, né? Existem um símbolo de pausa para cada figura de nota. Então cada figura de nota vai ter o símbolo de tocar, né, o símbolo da emissão de som e o símbolo do silêncio. Conhecer esses símbolos é muito importante para que realmente durante a prática de uma leitura, a prática de tocar alguma composição que necessite da gente ler essas figuras e passar para um instrumento musical, né, é necessário esse conhecimento, tá? Então, essas são as figuras. E aí a gente precisa entender a relação entre elas, né? Então, lembrem-se que a semibreve é a figura de maior duração que nós temos aí nessa relação de 7 figuras, né? A semibreve é como se fosse uma nota inteira, sem divisão, uma pizza, um bolo, né? Sei lá, que foi para o forno e que ninguém fatiou ainda. Então é isso, é um som inteiro, um som sem divisão. E a partir do momento que vai entrando as outras figuras, elas vão dividindo esse pedaço de som inteiro em pedaços menores e a gente vai fazendo com que o som tenha pedaços menores. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor isso, essa relação, eu trouxe outra figura aqui, que não está lá no nosso material, mas é uma figura bem interessante que eu sempre passava nas aulas, às vezes num quadro, assim, eu desenhava e tal, e eu trouxe aqui para vocês essa imagenzinha para vocês terem essa noção. Então, é uma relação dos valores das notas. Então, lá em cima, na parte superior da tela, vocês estão vendo a semibreve, e aí depois elas vão se abrindo em figuras menores, né? Até que cheguem, por exemplo, né, ali o professor que fez esse material, né, ele fez só até a fusa, só até o tempo, o inteiro, né, dividido em 32 notas, né? Mas a gente tem também a semifusa que divide em 64. Então, por que eu trouxe esse quadro? Para vocês verem que a relação de uma figura para outra, dentro do sistema simples, do sistema binário, é sempre de uma figura inteira, você divide em duas metades, né? Em duas figuras que representam metade do seu valor. Sempre, se você pegar a semibreve, vai ter isso com relação à mínima. Se você pegar a mínima, vai ter isso com relação à semínima.
Se você pegar a semínima, vai ter isso relacionado à colcheia. Se você pegar uma colcheia, vai ter esse fundamento relacionado à semicolcheia, assim como a semicolcheia terá esse fundamento relacionado com a fusa, e a fusa com a semifusa também. Então, sempre vocês têm que prestar atenção em duas coisas. Na relação do inteiro, né, com a abertura total das figuras, e na relação de cada figura individual com a sua figura menor ou maior, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar num sentido de abertura da maior para a menor, certo? Onde a gente tem de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, 16, 32, 32, 64. A gente tem esse fundamento. E dentro desse fundamento de maior para menor, a gente também tem o fundamento de uma maior para outra menor. Então, da semínima, da semibreve, abre para duas mínimas. Uma mínima abre para duas semínimas. Uma semínima abre para duas colcheias. Uma colcheia abre para duas semicolcheias. Uma semicolcheia abre para duas fusas. Uma fusa abre para duas semifusas. Então vocês têm que saber que de uma figura para outra também tem essa relação de abertura binária, ou seja, de uma figura para duas metades. Isso é muito importante, né, de entender. Vamos olhar de novo isso aqui, né? Então, essa divisão do som seria assim, eu vou fazer uma brincadeira aqui, a semibreve valendo um som bem grande, bem inteiro, né? E depois eu vou colocar uma pulsação, vocês vão sentir que eu estou batendo uma palma aqui, como se fosse uma pulsação. Lembra que a gente falou bastante isso do metrônomo, né? Então vamos imaginar que a semibreve, tá? Que é possível que isso aconteça, eu já vou falar um pouquinho sobre isso mais daqui a pouco. Vamos imaginar, nesse momento agora, ela vale 4 pulsos. Então, o meu som inteiro vai valer 4 pulsos, né? Ó. Tá. Certo? Aí, a cada 4 pulsos, eu vou mudar de figura. Então, eu vou fazer 4 pulsos semibreve, 4 pulsos mínima, 4 pulsos semínima, 4 pulsos colcheia, 4 pulsos semicolcheia, 4 pulsos fusas, tá? Olha só como é que vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 claro que na fusa fica super articulado ali, né? Taca, 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 taca. 8 notas eu tenho que emitir com a voz, né? Então, esse é o fundamento básico, né? Que a gente tem das figuras de nota. Elas têm durações. A gente pega o som e fatia esse som em pedaços menores, né? Assim como a gente pode agrupar também. Vocês têm que ter a noção tanto da abertura das figuras de maior valor para as de menor valor, na nossa pirâmide de valores, como o inverso também. Então você tem que saber, por exemplo, que duas colcheias formam uma semínima. Ou seja, duas colcheias são metade do valor da semínima. E você, agrupando as duas semínimas, você pode ter agrupando as duas colcheias, você pode ter uma semínima. Ou uma mínima, né, você abre para duas semínimas, mas o inverso, né, se você tiver duas semínimas, você sabe que pode ter a duração de uma mínima. Então, essa relação de figuras de menor para maior valor, ou seja, da pirâmide lá de baixo para de cima, é muito importante saber também. Então você tem que saber abrir as figuras, como você tem que saber agrupar as figuras, né? Para, às vezes, dentro de uma peça musical, você tem ali o valor de uma mínima, você tem que saber que, por exemplo, dentro de uma fórmula de compasso, ela tem que durar, né, a quantidade de pulsos, e o pulso às vezes pode ser uma figura musical, por exemplo, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas só para vocês terem essa noção, tá certo? E aí, eu proponho aqui, perdão, uma pré-leitura. A gente vai fazer um exercício de pré-leitura que tem lá no nosso material. Esse exercício está
escrito assim, ó, exercício 9, né? Leitura rítmica, realize os exercícios marcando as pulsações indicadas entre parênteses. Então aqui, gente, nós não temos ainda a fórmula de compasso, nós ainda não temos os compassos sendo divididos, a gente só tem as figuras. Por quê que eu sugiro vocês fazer isso? Para vocês terem uma noção já de fazer a leitura marcando uma pulsação indicada. Ou seja, no exercício A, por exemplo, a gente tem a figura entre parênteses, a semínima, certo? A semínima, vamos olhar aqui para a nossa relação novamente, ó. A semínima, ela é maior ou menor que uma mínima, por exemplo, né? Ela é menor que uma mínima. Uma mínima, ela é a figura que divide esse som em duas semínimas, né? Então, se a gente tiver na leitura ali, por exemplo, né? Uma mínima, essa mínima vai durar o valor de duas semínimas. Ou seja, o que o professor que fez esse exercício está pedindo para a gente é que a gente marque o tempo, ou seja, a pulsação, com a figura que está entre parênteses. Então a leitura vai ser toda baseada na semínima, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Se a semínima vale um tempo, que é a figura aqui, ó, que é o inteiro dividido em 4, né? É a figura chamada de quarter notes em inglês aqui, né? Que é a nossa semínima. Ela vale um tempo. Então vamos analisar assim. Se ela vale um tempo, né? Quanto que vale a figura que está em cima dela, que é a mínima? Ora, é só você observar a abertura aqui, ó. Ela possui, uma mínima possui duas semínimas. Então quer dizer que ela vale 2 pulsos. Nesse caso aqui, do exemplo, né? Ó, estamos trabalhando com o exemplo A, onde a figura semínima vale um tempo. Então, dentro dessa tábua de valores aqui, a gente tem a mínima como valendo 2 pulsos. Então, o som, se a gente fosse ler a mínima valendo 2 pulsos, seria isso aqui, ó. Tá. Eu toquei 2 pulsos e a minha nota teve a duração de 2 pulsos, né? E agora a semibreve, por exemplo. Se a gente tivesse uma semibreve para ler e a pulsação indicada fosse a semínima, ou seja, ela duraria 4 pulsos. Tá. E se a gente tivesse uma colcheia? Opa, a colcheia é menor que a semínima. Você pegou a semínima e abriu em 2 metades, então vai ter 2 sons por pulso. Tá, 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 tá. O que a gente chama de tempo e contratempo, certo? Então vamos lá. Vamos fazer o exercício A aqui. Então, a figura de pulsação que vale um tempo é a semínima. E dentro dessa leitura, que é da esquerda para a direita, a gente faz a leitura como se estivesse lendo um texto de palavras, né? Vai ter somente semínimas e mínimas, tá bom? Então vamos lá. Vou contar 4 pulsos de em branco só para vocês terem a noção do começo, tá? E a nota que está em parênteses não vai ser lida. A gente vai ler da nota que não está entre parênteses, da primeira semínima para a direita, tá? 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Beleza? Então a gente teve aí notas de um tempo, de um pulso, e notas que valem 2 pulsos, tá certo? Agora vamos para o exercício B. O exercício B tem uma novidade. A figura que vale um pulso é a mínima, ou seja, vamos analisar aqui. A figura mínima agora mudou para a nossa figura de valor de pulsação. Então, ela é o pulso. Então, se a gente cantasse uma nota por pulso com relação à mínima, ficaria tá, tá. Ou seja, gente, o mesmo som, só que com outra figura valendo esse som. Então isso é muito comum, já se acostumem, tá? Quando a gente chegar lá na explicação da fórmula de compasso, vocês vão ver que são maneiras de escrever e grafar a música com outras figuras com relações
semelhantes de sonoridade. Então, a figura mínima agora valendo um pulso vai ter o mesmo som que uma semínima, né? E aí a figura que está em cima dela, que é a semibreve, vai valer 2 pulsos. Tá. Então agora, observando a leitura que vamos fazer aqui, ó, que é o exercício B, a figura que está entre parênteses é a mínima, ela é o pulso. Então a gente vai ler da primeira nota ali, da mínima para a direita. Então olha só. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Beleza? Então, esse foi o exemplo B, figura mínima, valendo um pulso. Agora, vamos para o exercício C. Opa, mudou de novo. Quem vale um pulso agora é a colcheia. Então, vamos analisar. A colcheia, aqui nesse gráfico, está embaixo da semínima e eles já uniram, né, as duas colcheias. Lembra-se que a colcheia, olha ali, ó, é uma figura que tem uma bandeirola, né? E aí, no caso aqui dessa tábua de valores, foram unidas as duas colcheias, né? Então, embaixo da semínima, que é a quarter note, a gente tem a colcheia, que é a eighth note, ou seja, é o inteiro dividido em 8 pedaços, né? A nossa semibreve é o inteiro, lembra disso, né? Então, aqui, quem vale um tempo agora é a colcheia. Então, a colcheia agora vai ter o valor de um pulso, ó. Tá, 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 tá. E quem vale agora 2 pulsos é a semínima. Então, a figura que está em cima da colcheia ali, a semínima, é que vai valer 2 pulsos agora, ó. Tá, 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 tá. Então, notem que a gente tem aqui relações semelhantes de sonoridade, mas com figuras diferentes relacionando-se com essa sonoridade. Então, vamos fazer o exercício C, só para vocês, para mim encerrar esse raciocínio aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Ou seja, galera, três exercícios, o exercício A, B e C, iguais em sonoridade, mas com grafias diferentes. A música permite isso. A gente pode ter a sonoridade igual, escrita de duas formas diferentes. Ah, professor, mas daí, nossa, como é que a gente vai saber o que fazer? Por que eles fazem isso? Calma, isso aqui é só uma iniciação. Com o passar aí dos seus estudos musicais, com o passar aí da evolução dessa matéria, vocês vão perceber que existem ocasiões onde é melhor usar um tipo de escrita e onde é melhor usar outro tipo de escrita por relações diversas, desde estilística, desde gênero musical e até mesmo com a velocidade das figuras que vão acontecendo na música. A gente opta por escolher figuras de maior duração ou menor duração para melhor exemplificar aquele trecho musical. Então, é uma construção que a gente está fazendo, tá? Muita calma nessa hora, eu diria agora, né? Vamos se concentrar bem em cada fundamento para a gente entender depois, lá na frente, o todo com mais clareza, tá certo? Então, voltando aqui para os exercícios, a gente vai inserir agora o exercício D, que ele tem agora a figura mínima, valendo um tempo, né, um pulso, e vai ter uma pausa agora ali. Não sei se vocês percebem que a quarta figura da esquerda para a direita, ela é uma pausa, ou seja, um silêncio. A leitura, ela acontece de maneira contínua, os pulsos vão sempre acontecendo e a gente vai lendo os eventos gráficos que vão acontecendo. Então, quando chegar naquele exemplo gráfico ali, que é a pausa, o que vocês vão fazer? O pulso continua, mas o som não. Então, ali naquele evento, naquele pulso, vocês vão segurar a voz, né? Então, vamos fazer o exercício D para vocês verem esse exemplo acontecendo, tá? Então, exercício D, figura mínima vale um tempo, figura semibreve vale 2 pulsos.
Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. Beleza? Então, naquele evento ali, naquele quarto pulso, não teve som, eu segurei minha voz, tá? Só para vocês observarem novamente ali, ó. Beleza? Agora, nós vamos para a segunda pré-leitura. Eu dividi a página em dois pedaços para ficar melhor aqui na telinha da nossa aula, tá? Mas essa página é uma página inteira lá do nosso material didático. Então agora, aqui na letra E, quem vale um pulso é a colcheia e o símbolo de pausa que nós temos ali é a pausa de colcheia. Ou seja, ali quando acontecer aquele evento, vocês não vão cantar nada, tá certo? E aí existem mais pausas durante a leitura. Vamos fazer a leitura do E aí, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Beleza? Então a gente teve os eventos de pausa e os eventos que temos que cantar as notas. Agora, na letra F, né? Na letra F a gente tem agora a semínima voltando a ser o pulso, né? A semínima, que é essa figura aqui, não esqueçam, tá? A figura quarter note. E a gente vai ter agora a pausa de semínima, que é essa figura aqui que parece um Z, né? Eu até brinco para a gente aprender a escrever, né? É a figura da semínima, existe uma técnica que é o Zé Carioca. Ou seja, a gente escreve um Z e um C. Z e um C. Claro, eu estou fazendo aqui tipo num quadro imaginário, né? O Z e um C. É a maneira mais fácil da gente entender como grafar isso, né? Se a gente fosse escrever num caderno e tal, né? Enfim, então aquela figura ali, o Zé Carioca, que é uma brincadeirinha, ela vale um pulso. Então ela é um silêncio de um pulso. E aí a gente tem, na sequência dos eventos ali, duas colcheias unidas, que nem como se fosse uma travezinha de futebol, né? Uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, né? Mas ó, aqui na nossa figura de relação já tem essas figuras unidas de colcheia, né? Nas eighth notes ali, só que ela está de cabeça para baixo, né? E aqui ela está de cabeça para cima, tá? Então ali quer dizer o que, gente? Quer dizer duas notas por pulso. Ou seja, você vai pegar o pulso, tocar uma nota bem precisa no pulso e a outra no contra, ou seja, no 50% que a gente está dividindo. Lembra que o pulso agora ele está dividido em dois pedaços, né? Então a gente chama de tempo e o contratempo, ou seja, exatamente o contrário dele, ó. Tá, 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 tá. Então, tempo e contratempo. Tá, 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 tá. E aí a gente vai fazer a leitura. Olha só que legal. Exemplo F. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Beleza? Então é fantástico isso. Vale muito a pena vocês fazerem todos esses exercícios aí, tá certo? A letra G, vamos fazer a letra G. Agora eu acho que a única explicação que eu tenho que fazer na G aqui, a semínima continua sendo o pulso, né? E a gente tem uma pausa, perdão, uma pausa de mínima, ou seja, se quem vale um pulso é a semínima, a pausa da mínima, então, vale dois pulsos. Então a gente tem tanto o som, que é o segundo evento da leitura ali, que é a mínima, valendo dois pulsos de duração, a gente tem um silêncio de dois pulsos de duração. Então vamos fazer a letra G. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá.
tá, 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 tá. Beleza? Aproveitando o embalo, já vamos fazer a letra H, que possui as mesmas figuras, só não tem a pausa de mínima, agora tem pausa de semínima, tá? Então vamos fazer a letra H. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Beleza, gente? Então, ó, só mais um esclarecimento agora para a letra I. Vamos pensar aqui, ó. A mínima é essa figura aqui, que é a primeira figura que abre o inteiro ali, né? Que é a half note, que eles chamam em inglês ali, né? Ou seja, é a half, metade, né? Então, a gente está dividindo o inteiro em duas partes. E agora ela é o pulso, né? Então, lembrem-se que agora ela é o pulso. Então, ela vale um pulso. Qual seria o contratempo dessa figura aqui, ó? Seria a semínima agora, a figura que está embaixo dela vai ser o contratempo, ou seja, então agora quem vale meio tempo é a semínima, que é essa figura que está aqui, ó, na letra I, ó, lá no final dos eventos, né, da nossa sequência de leitura aqui, a gente tem duas semínimas lá que elas vão valer como se fosse meio tempo, né, vão ter aquela sensação de colcheia, né, tá, tá, tá. Quem vai ser isso agora é a semínima, então vocês têm que ficar bem ligado nisso, tá? Vamos fazer ali o I, então, exercício I. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Sacaram ali? Termina no ar, termina no contratempo, certo? Esses exercícios são fantásticos. Pratiquem esses exercícios dessa forma. Eu estou tocando o pulso aqui com minha palma formato karatê. Vocês vão cantando eles. É muito legal para se acostumar com leitura das figuras e já se acostumar com uma figura de referência de pulso, que é o que eu vou falar agora. Não vou me adentrar muito nesse assunto, para a gente poder já na aula que vem até explicar um pouco melhor, mas o básico, né, gente? O que é um compasso, né? Compasso é um agrupamento de tempos de uma composição ou fragmento, ou seja, você divide através de barras de compasso, que são esses símbolos verticais colocados no centro da pauta, você divide em trechos musicais através de pulsações. Então você divide em 2 pulsações, 3 pulsações, 4 pulsações, o que a gente chama de qualificação dos compassos, né? Ou seja, se um compasso tiver 2 tempos, ele vai ser chamado de binário, né? Possui 2 pulsos. Se ele tiver 3 pulsos, vai ser chamado de ternário. Se ele tiver 4 pulsos, quaternário. Se ele tiver 5 pulsos, quinários, né? E assim por diante, né? Então, geralmente o primeiro tempo do compasso ele é mais forte, a gente acentua mais, né? Então, por exemplo, se fosse um compasso binário, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se fosse um ternário, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se fosse quaternário, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Né? Mais rápido, por exemplo, um ternário mais rápido, né? A valsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enfim, então a gente divide os compassos pela quantidade de pulsações. Esse é o grande ensinamento que o compasso nos dá. E aí, para a gente entender todos esses exercícios que a gente fez e por que existe compasso na música, a gente precisa de mais um conhecimento, que é a fórmula de compasso, tá? Então a fórmula de compasso é muito simples, gente. É uma coisa assim que tem que ser entendida de maneira bem clara para não gerar confusão. Antigamente, eu pensava que era uma fração que tinha que fazer conta, mas não é. São somente dois números empilhados. Um número quer dizer uma coisa, o outro número quer dizer outra coisa. Então,
é escrita na partitura depois da clave, você primeiro escreve a armadura de clave, depois a fórmula de compasso. E aí, o número de cima indica a quantidade de tempos ou pulsações, é o que eu falei anteriormente. Se for binário, vai ser o número 2, se for ternário, vai ser o número 3, se for 4, o número 4, 5, 6, 7, 9, 12, enfim. Existem muitas opções de números para serem colocados em cima. E o número de baixo é que é a chave da questão, ou seja, o número de baixo indica qual figura vai ser adotada como unidade de tempo, aquela que valerá o pulso, o tempo no compasso. Então, vocês estão vendo aqui por que eu passei para vocês essa relação das figuras? Então, se for a semibreve ali, terá que ser o número 1 embaixo, né? Se for a mínima, vai ter que ser o número 2 embaixo, né? Então isso é muito, muito importante para vocês sacarem o desenvolvimento. Então, se for o número 4, por exemplo, quem vale um pulso é a semínima, né, que é a quarter note. E vocês vão ver que realmente essa figura número 4 embaixo é uma das mais usadas na música popular hoje em dia, né? Mas enfim, então o que eu quero que vocês tirem de fundamento dessa aula de hoje, tá? Eu quero que vocês tirem de fundamento que as figuras estão relacionadas, tá, com uma figura de referência para pulsação. Então, além da gente saber agora que o compasso é dividido em blocos de unidades de pulsações, ou seja, de tempos, a gente sabe também que para a figura de nota ter um valor, ela precisa de uma referência. Essa referência é a figura de nota que está condicionada ao número da fórmula de compasso, o número inferior da fórmula de compasso, né? O denominador, vamos dizer assim, né? Então, o numerador, que é o de cima, indica a quantidade de pulsos que o compasso vai ter e o denominador indica qual figura vai valer um pulso. E isso faz toda a diferença para a gente entender essa relação das figuras. Tá certo? Gente, é isso aí por hoje. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam, comentem, tirem suas dúvidas e vamos seguindo aí com esses assuntos maravilhosos de rítmica, né, dentro da música, tá? Então, um beijo, um grande abraço a todos, valeu, se cuidem, boa semana, tchau!